Nessa sétima aula, iremos trabalhar noções básicas sobre o preparo e aproveitamento de alimentos para facilitadores de projetos de hortas comunitárias nos contextos urbanos e periurbanos. Antes de começarmos nossa aula, vamos conhecer o ministrante. Para a aula de hoje, convidamos Tarcísio Augusto Gonçalves Júnior, professor da Escola Agrícola de Jundiaí, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador do projeto de agricultura urbana e periurbana, apresentando noções básicas sobre o preparo e aproveitamento de alimentos em horticultura comunitária em áreas urbanas e periurbanas. Bons Bons estudos! estudos! Beleza, então começou a gravação. Pronto, vocês conseguem agora visualizar? Sim, ótimo. Pronto. Eu vou pedir então, por favor, que se alguém tiver alguma dificuldade para visualizar ou para escutar, que se manifeste via microfone, porque eu não consigo visualizar. E aí eu paro aqui no momento que precisar. Bom, então conforme o professor Roberto bem colocou, meu nome é Tarcísio Gonçalves, eu estou aqui para ministrar o módulo que diz respeito a noções básicas sobre preparo e aproveitamento de alimentos para facilitadores de projetos de hortas comunitárias nos contextos urbanos e periurbanos. Como o professor Roberto disse, a minha conexão com a rede federal teve início em 2010, lá no IFG, e lá eu exerci atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em 2014, eu vim para a Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN, em cooperação técnica para um estudo de viabilidade de criação de um curso técnico em gastronomia. A partir de 2014, eu comecei a trabalhar em atividades também de fomento ao empreendedorismo e inovação. Entre 2014 e 2020, enquanto o curso de gastronomia não foi criado, eu atuei no curso técnico em agroindústria e foquei os meus trabalhos de pesquisa sobre insumos e cultura alimentar local. Nesse período também teve início a minha relação com os produtores da agricultura familiar do entorno da Escola Agrícola de Jundiaí. E em 2020, o curso técnico em gastronomia foi criado. O meu trabalho hoje ele é pautado, né, nessas atividades de ensino, pesquisa, extensão, fomento ao empreendedorismo e inovação, com foco na promoção da agroecologia, no incentivo ao consumo de alimentos biodiversos. Eu acho que aí tem muita afinidade com a professora Michele, né? E enfrentamento às vulnerabilidades sociais, focada na parte da alimentação, e de forma geral eu estudo os sistemas alimentares sustentáveis. Bom, eu trouxe aqui alguns projetos que eu venho desenvolvendo na escola, e fiz um recorte dos projetos que têm relação aqui com o projeto de agricultura urbana e periurbana. Então, com o início da minha relação com os produtores da agricultura familiar do entorno da unidade que eu trabalho, a gente percebeu que uma das dificuldades que esses agricultores relatavam era o escoamento da produção a preços justos. E aí, com isso, a gente começou a formatar e amadurecer alguns projetos. E em 2017, a gente teve um projeto via edital interno da UFRN para a promoção de uma feira da agricultura familiar lá no nosso campus. Essa feira acontecia toda quarta-feira. A gente fez uma chamada pública para o processo de seleção. Os produtores da agricultura familiar do entorno da escola foram priorizados, e a cada quarta-feira a gente tinha um grupo de produtores e de alimentos que eram oferecidos para a comunidade acadêmica, alimentos produzidos prioritariamente com base agroecológica. E além da comunidade acadêmica ter acesso a alimentos saudáveis, na maioria das vezes in natura, esse projeto também propiciava
a interlocução e a aproximação e a relação desses produtores com outras áreas da escola. Em 2020, esse projeto foi interrompido por conta das orientações, naquele momento lá em 2020, orientações de isolamento, né. Eu me lembro bem que no início da pandemia as orientações eram mesmo de isolamento. E aí, da forma que era possível, a gente continuou o contato com os produtores e eles nos relatavam que a dificuldade para o escoamento da produção passou a ser ainda maior com as orientações de isolamento social. E aí, nesse momento, lá em abril de 2020, a gente, formatou um projeto, chamado que a gente deu o nome de Feira Solidária, em que, de forma emergencial, a gente, procurou arrecadar, recursos financeiros, né, dinheiro, para adquirir, parte dos insumos desses produtores, montar uma cesta básica e entregar na outra ponta pessoas em situação de vulnerabilidade que também tinham muita dificuldade para adquirir, alimentos. Bom, esse projeto ele foi amadurecendo, né, ele começou com uma iniciativa de um grupo de pessoas que a gente conseguiu reunir, mas ele foi amadurecendo, ele se tornou um projeto institucional, a gente foi estabelecendo conexões e parcerias, né, com a antropologia aqui da UFRN, com o grupo de gastronomia lá da Universidade Federal da Paraíba, com um coletivo também relacionado à segurança alimentar chamado Banquetaço, com uma empresa privada, chamada Veritas, e a gente realizou 4 edições, entre abril e julho de 2020, nesse formato de arrecadar, dinheiro de pessoas que se interessavam em ajudar, né, as 2 pontas, os produtores que não conseguiam escoar e pessoas que não conseguiam adquirir alimentos. Nessas 4 edições, a gente, com muita dificuldade, por conta principalmente do isolamento, né, a gente tinha dificuldade, na logística, tanto para coletar os alimentos quanto para entregar, né, de forma descentralizada, respeitando as orientações de isolamento. E nessas 4 edições, a gente conseguiu envolver, 6 assentamentos de produtores da agricultura familiar, do entorno da escola, e a gente conseguiu arrecadar, 15 toneladas de alimentos, que a gente destinou a 9 bairros da Grande Natal, atendendo a 2.000 famílias. Aqui, os locais aonde ficam esses assentamentos e os locais aonde foram entregues os alimentos. A gente também fez uma mobilização virtual, né, com formadores de opinião, tratando a respeito da imensa dificuldade que aquele momento impunha, tanto para os produtores de alimentos, quanto para os consumidores, especialmente os mais vulneráveis, para conseguir, comer. Esse, processo, teve forte engajamento também, tanto dos produtores quanto, das instituições que recebiam esses alimentos e faziam chegar até lá a ponta de quem estava precisando. Então a gente gravava vídeos, por exemplo, aqui tem, Jandir Cleide, que era a presidente de uma cooperativa chamada Coapa Fama, lá do assentamento Quilombo dos Palmares, uma imagem que a gente trabalhava da colheita desses alimentos, do acondicionamento desses alimentos e da entrega desses alimentos lá na ponta. Eu vou voltar aqui, porque algumas coisas nos chamaram a atenção entre o ano de 2020 e 2021, porque a gente mantia uma relação estreita, né, fazia questão de manter uma relação estreita, tanto com produtores quanto com quem estava recebendo os alimentos, para tentar entender quais eram as dificuldades enfrentadas nesse processo e tentar melhorar, aprimorar, né, o projeto a cada edição.
Uma coisa que nos chamou a atenção foi que as pessoas acharam estranho receber uma cesta de alimentos in natura. Isso chamou muita atenção de toda a equipe durante o desenvolvimento do projeto, né, porque as pessoas estavam acostumadas, quando elas precisavam, de receber cestas com alimentos processados e até mesmo ultraprocessados. Eu acredito que a professora Michele trabalhou a respeito desse contexto ontem, né, que todo mundo aqui já está um pouco familiarizado com esses termos e com esse contexto. Isso também nos chamou a atenção durante o projeto, o que nos fez avançar para a 5ª edição. Ao invés de doar alimentos in natura, a gente fez a doação de um prato que foi preparado por um restaurante, e o mesmo prato que a pessoa adquiria para receber em casa, era entregue para uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, naquele momento da pandemia. Então aqui algumas fotos, né, o restaurante adquiria os insumos dos produtores da agricultura familiar. Esses produtores entregavam esses insumos no estabelecimento, eram produzidas preparações culinárias. As preparações culinárias que seriam entregues às pessoas em situação de vulnerabilidade, a escola se encarregou de fazer no mesmo formato, né, a gente entregava para uma instituição no bairro que iria receber, e essa instituição descentralizava. E quem participou dessa 5ª edição comprou o prato e teve a oportunidade de receber em casa. A gente mediu, vou chamar de satisfação das pessoas que receberam os alimentos nessa 5ª edição, e a satisfação dessas pessoas foi muito maior. A gente só não conseguiu aferir se essa satisfação está relacionada à entrega de um alimento já pronto para o consumo. Não que um alimento in natura não está, né? Muitas vezes a gente consegue consumir um alimento in natura. Mas nesse caso aqui a gente já tinha uma produção culinária em que era só abrir a embalagem e degustar, se a pessoa assim preferisse. Ainda no contexto do projeto de hortas urbanas, né, nesse módulo de noções e preparo de alimentos, eu também consegui aprovar um projeto via edital interno da UFRN para a implantação de uma horta em anexo ao laboratório de gastronomia da UFRN. Deixa eu só pegar aqui um relógio para eu não extrapolar o tempo. Gente, eu não falei, mas ao final eu pretendo terminar a apresentação até 5h30, eu acredito que no máximo, e aí eu vou abrir um espaço para perguntas, dúvidas e interação, tá bom? Então esse projeto a gente conseguiu aprovar num edital interno da UFRN. Esse espaço que a gente pode ver aqui na primeira foto é uma metralha, né, era um espaço que estava completamente degradado. Eu vi que Flávio está aqui, pelo menos ele estava no início da apresentação. Flávio é o nosso super parceiro nesse projeto, está com a gente desde o início. Então a gente fez um trabalho inicial de tentativa de recuperação do solo, né? Então daqui, de forma muito resumida, ele já saiu para cá, né? A gente conseguiu fazer uma limpeza do espaço, tivemos várias iniciativas para melhoramento e recuperação do solo. Eu não me sinto muito confortável de falar dessa parte, porque não é minha área. Flávio entende muito melhor desse contexto especificamente do que eu. Mas a gente conseguiu avançar com esse espaço para essa terceira foto aqui, e aí sim tem uma relação direta com o meu trabalho, porque depois que o espaço se tornou um espaço produtivo, né, e aí nessa foto aqui a gente consegue ver algumas poucas espécies, a gente tem uma variedade bem maior. Esse espaço hoje ele serve ao curso de gastronomia para a gente desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão, fomento ao empreendedorismo e inovação. Então, eu vou dar um exemplo. A gente leva para os estudantes uma espécie que a gente tem disponível naquele momento na horta.
os estudantes fazem a pesquisa de possíveis preparações culinárias utilizando aquela espécie, a gente leva para o laboratório, faz os testes, degusta, e ao final a gente tem um documento que a gente dá nome de ficha técnica, que nada mais é do que a receita. Depois, novamente, a gente produz essa receita e serve para as pessoas da nossa comunidade acadêmica em eventos que a gente tem o hábito de fazer lá no laboratório, como café da manhã, almoços, lanches, e busca também medir a satisfação das pessoas que participam em relação a esses alimentos. Então, a gente está aí também exercitando a extensão. A inovação é que a gente procura também produzir algumas preparações utilizando essas espécies de forma inovadora, ou até mesmo inusitada. Produzindo, por exemplo, um sorvete salgado. E a gente também fomenta o empreendedorismo, porque para a realização desses eventos, tanto um café da manhã, quanto um lanche ou um almoço, a gente está apresentando para o estudante um modelo, e aí vou chamar de negócio, que ele pode replicar quando ele deixar o nosso curso. Aqui tem algumas fotos de um projeto que a gente está executando agora, não vou dizer agora porque ele está meio que suspenso por conta da greve, mas é um projeto que a gente tenta ampliar essas atividades que a gente já faz dentro da escola. Então, esse projeto também foi aprovado por um edital interno da UFRN, e o projeto preconiza que a gente desenvolva ou elabore preparações culinárias utilizando diferentes espécies que a gente tem disponíveis na nossa horta, e a gente compartilhe isso com as comunidades do entorno da escola, especialmente os produtores da agricultura familiar, né, assentamentos, e escolas públicas. Flávio também é nosso parceiro nesse projeto, ele já implantou alguns espaços que ele chama de quintais produtivos com alimentos biofortificados, e agora a gente está querendo incrementar a variedade de espécies cultivadas nesses quintais, levando junto uma preparação culinária para indicar para as pessoas o que aquela espécie pode se tornar depois da aplicação de uma técnica gastronômica. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma panqueca que foi produzida com a adição de Ora Pronobis na sua massa, um molho de queijo coalho, que também é um insumo típico, característico e tradicional aqui da nossa região, decorado com alguns brotinhos que Flávio também nos ajuda lá a produzir. Aqui um pão, em que a gente utilizou, inclusive, cascas de cenoura, de beterraba, e esse verde é de espinafre. Aqui do lado direito a gente tem um ravioli, que a gente utilizou uma planta, uma punk, né, uma planta alimentícia não convencional, a Major Gomes, na massa, o que deu esse colorido verde na própria massa, e utilizou também algumas flores comestíveis que a gente tem lá nessa horta do laboratório, entre elas a torema, a feijão borboleta ou clitória. E aqui uma relação dos projetos que eu atuo nesse momento, nesse ano corrente, né? Então eu tenho trabalhado esse projeto aqui, por exemplo, de noções básicas sobre legislação, higiene, boas práticas de manipulação de alimentos. A gente está ministrando lá no município de Tibau do Sul, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e a AproOstra, que é uma associação de produtores de ostras, com 17 integrantes, que acabaram de abrir um restaurante flutuante, e a gente está levando esse curso que a gente considera que é pré-requisito básico para produção de alimentos em serviços de alimentação. Eu também sou coordenador adjunto, porque agora tem uma outra professora que submeteu esse projeto da Feira da Agricultura Familiar na escola. A gente ia, dentro do cronograma, estava programado para a gente realizar a primeira edição desse ano no dia 24 de abril,
no dia 22 foi deflagrada a greve, então a primeira edição desse ano ainda não aconteceu. A gente também, eu sou coordenador adjunto de um outro projeto que atende o movimento dos trabalhadores sem teto, especificamente voltado para cozinha solidária, né? Esse é um projeto que o MST liderou Brasil afora, que inclusive se tornou uma política pública recentemente. Então, já são 47 cozinhas solidárias Brasil afora. O movimento sinalizou que vai instalar uma cozinha solidária aqui no Rio Grande do Norte, e a gente abriu esse curso sob demanda, conseguiu aprovar via edital interno da UFRN, e vai ministrar esse curso de boas práticas também para esse público. Eu estou contextualizando isso porque eu acredito que vocês tiveram a oportunidade de ler o material que a gente disponibilizou, e o primeiro conteúdo que eu cito lá no material é a respeito de boas práticas de manipulação de alimentos. Bom, então, como eu acho que todo mundo aqui já sabe, o projeto AUP, né, trabalha a promoção da agricultura urbana e periurbana, tem sido expandida como uma das estratégias para o enfrentamento do grave problema alimentar e nutricional nos grandes centros urbanos no mundo e no Brasil. Para que os alimentos cheguem até a mesa de quem mais precisa, a abordagem desses projetos precisa ser inter e multidisciplinar, conforme o formato desse projeto que a gente está trabalhando. Voltando agora de novo para a minha parte específica, né, sobre noções de preparo e aproveitamento de alimentos, eu acho que é importante pontuar, conforme a gente verificou lá no projeto Feira Solidária, que as pessoas cozinham cada vez menos, né? Essa foi uma experiência em que a gente pôde visualizar na prática, mas se a gente recorrer à literatura, e até mesmo um documento que eu considero muito importante, que eu acredito que a professora Michele também trabalhou ontem, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, isso fica evidente. E por conta de que, ao longo do tempo, observamos mudanças nos padrões de consumo, influenciados, entre outras coisas, pela industrialização, a urbanização e a globalização, que afetam diretamente o processo de produção de alimentos e influenciam também as escolhas alimentares. A gente poderia citar, entre outras coisas, do aumento do número de mulheres na força de trabalho, a redução do tamanho das famílias, o rápido crescimento da população de idosos, a perda da importância da refeição tradicional, especialmente a familiar, o que gera o consequente aumento do consumo de ultraprocessados, especialmente entre os mais vulneráveis. Então, eu participo de muitos grupos de culinária, né, e tenho trabalhado cada vez mais a questão da biodiversidade, das plantas alimentícias não convencionais, que muitos chamam de tradicionais, que ao longo do tempo deixaram de ser consumidas, mas eu acho que o trabalho de quem foca na questão da culinária vem um pouco antes, né? Então as pessoas estão deixando de cozinhar o arroz e o feijão, né? A gente pensar em ampliar a variedade do que as pessoas cozinham, quem sabe seja um segundo passo, ou no mínimo a gente precisa trabalhar isso em paralelo, mas precisa ter consciência desse contexto, né, de que as pessoas cozinham cada vez menos, para a gente trabalhar estratégias para poder mudar essa realidade. Enquanto da área da gastronomia, eu entendo que é preciso, além de produzir um alimento numa horta urbana ou periurbana, a gente precisa fazer chegar esse alimento de forma efetiva e saudável à mesa de quem especialmente precisa. Bom, então o objetivo desse módulo é apresentar conceitos fundamentais ou básicos sobre preparo e aproveitamento de alimentos, especificamente direcionados a facilitadores que atuam com hortas comunitárias,
tanto em ambientes urbanos quanto ambiente periurbanos, que eu acredito que seja o público que esteja presente aqui no curso. O conteúdo programático, eu acredito que todos puderam visualizar no material que a gente disponibilizou, foi dividido em boas práticas de manipulação de alimentos, técnicas de conservação de alimentos. Toma uma aguinha aqui que a garganta seca. Variedade, perda e desperdício de alimentos e orientações básicas para a obtenção de melhores resultados em produções culinárias. Tratando do primeiro tópico, né, e aí eu tento contextualizar aqui o porquê de falar de boas práticas de manipulação de alimentos, né, já dizendo que são muitos os benefícios de cozinhar e compartilhar refeições. Porém, é fundamental garantir que os alimentos consumidos sejam seguros, livres de contaminação por alguma substância nociva, que em determinada quantidade possa causar um agravo à saúde ou algum tipo de dano para quem vai consumir. A gente faz questão de abordar isso porque nós estamos falando aqui que a segurança de alimentos é um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse problema acomete em torno de 600 milhões de pessoas por ano. E calcula-se que em torno de 420 mil mortes ocasionadas pelas doenças transmitidas por alimentos, as DTA, ou doenças veiculadas por alimentos, as DVA. Bom, a ocorrência das DVA ou DTA vem aumentando de modo significativo a nível mundial. E as populações vulneráveis estão entre as que mais sofrem com esse tipo de problema. Por isso que eu acredito que seja importante a gente abordar esse tipo de conteúdo num projeto relacionado não, que tem foco a hortas urbanas e periurbanas, levando em consideração que o que for produzido nesses espaços vai servir de alimento para as pessoas, principalmente as mais vulneráveis. O principal objetivo das boas práticas é a produção de alimentos seguros para o consumo, né? Alimento seguro é aquele que não oferece perigo à saúde e integridade do consumidor. A conformidade dos produtos alimentícios preparados em ambiente profissional, destinados à comercialização, deve obedecer normas e padrões regulamentados por uma vasta legislação, que é estabelecida por órgãos normatizadores e fiscalizadores. O emprego das boas práticas de manipulação de alimentos também deve fazer parte da rotina no ambiente doméstico, pois pode contribuir para reduzir e evitar os riscos de contaminação, manter a qualidade higiênico-sanitária, proteger a integridade física e a saúde de quem vai consumir. Eu achei necessário e até mesmo importante delimitar as diferenças entre os ambientes profissionais de produção de alimentos, né, os chamados serviços de alimentação, para um ambiente doméstico, levando em consideração, eu acredito que existam as peculiaridades, dependendo da onde esses espaços, essas hortas forem criadas, mas existe a possibilidade de acesso a esses alimentos desses dois públicos, né? Tanto a utilização desses alimentos em ambientes domésticos, quanto a utilização em ambientes profissionais. Esse foi o esforço que a gente tentou trazer para contextualizar no material que foi escrito e para a apresentação desse módulo aqui hoje. Os
Perigos contaminantes de alimentos podem ser de ordem química, por conta de substâncias tóxicas, por ordem física, como materiais estranhos ou indesejáveis nos alimentos, e os agentes biológicos, que por meio de contato e multiplicação dos organismos, dos micro-organismos, são os principais causadores de contaminação na etapa, né, que a gente está tratando aqui, que é a etapa de preparo dos alimentos. Contaminantes biológicos podem decorrer da falta de higiene e manipulação inapropriada produtiva de alimentos. Como eu estou focando aqui na etapa de preparação culinária, eu estou afunilando para esse conteúdo. Procedimentos e atitudes simples podem ajudar a evitar perigos. Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Sou eu, Jasper. Ah, Ontem, sim. Tarcísio, eu fiz uma pergunta, acho que a professora não entendeu muito bem, mas nesse contexto urbano existe uma prática de incentivar o uso das punks, né? E muitas dessas estão em lotes baldios, canteiros centrais, próximos a rodovias. E aí há uma discussão se é adequado, mesmo após a limpeza, ingerir, mesmo que seja as folhas, processado ou não, né? Qual é o nível de contaminação reversível através de uma limpeza ou não, nesse caso. Não sei se você pode esclarecer, já que é esse o tema, né? Sim, Jasper, obrigado, eu acho excelente a sua pergunta, e esse é um tema que tem sido muito discutido, né? Eu acabei de participar de um congresso lá no Rio Grande do Sul, inclusive aconteceu muito próximo dessa tragédia que aconteceu lá, né? Eu saí do Rio Grande do Sul 3 dias antes desse problema todo acontecer, infelizmente, e nesse congresso era um congresso voltado para as plantas alimentícias não convencionais. Então, várias questões foram colocadas, até mesmo com essa terminologia, né? Alguns questionamentos se essa terminologia seria a mais adequada, né? Muitas pessoas colocando que esses alimentos são tradicionais, que foram muito consumidos ao longo do tempo e depois deixaram de ser, né? Então, existe também uma divergência no entendimento da própria terminologia. Do mesmo jeito, em relação à segurança dos alimentos, né? A preocupação com esse contexto que você acabou de relatar, né? Vou dar um exemplo aqui que você mencionou, em terrenos baldios, em que a gente não tem a menor noção e controle da situação sanitária desses ambientes, né? Então, o meu posicionamento é de que a gente deve ter, no mínimo, muita cautela em relação ao incentivo ao consumo dessas plantas, né? Não só por esse tipo de perigo. Essas plantas também podem ser tóxicas em diferentes níveis, né? A gente pode se utilizar de algumas técnicas para diminuir os riscos, tanto de toxicidade quanto de segurança. Mas, de forma geral, né, eu me posiciono com muita cautela em relação a isso, porque realmente é um fator que eu acredito que exige preocupação e cuidado. Respondi a sua pergunta? Preocupação e cuidado, professor, de qualquer horta, né? Em qualquer Sim, situação. sim. Então, Quem está falando? Gilberta, daqui do Pará, de FPA de Castanhal, Pará. Ah, sim, Gilberta, muito prazer, obrigado pela sua intervenção. Concordo com você, preocupação essa que deve ser de qualquer horta, mas partindo do pressuposto que numa horta a gente tem um ambiente um pouco mais controlado, entre aspas, né? Se a gente tem um terreno baldio, a gente não tem nem noção do que pode se passar ali do ponto de vista químico, biológico, né? Então,
conforme a pergunta do Jasper, se for nessa situação, o risco, no meu modo de ver e de entender, é ainda maior. Essa preocupação ela é pré-requisito, ela tem que existir em qualquer horta. Num ambiente que a gente não tem o menor controle, ainda mais. Concordo com você. Posso te chamar de você? Sim, claro. Concordo plenamente. Tarcísio, a minha pergunta era nessa direção, mas especificamente sobre a fumaça, né? Existe um incentivo à utilização dessas plantas, né, para dar mais diversidade aos pratos, né? E até mesmo dentro da horta a gente tem conversado sobre isso. Então as pessoas passam e coletam, por exemplo, no canteiro central de uma rodovia. Aí a pergunta a gente não conseguiu chegar a uma resposta, nem pesquisando, sobre a fuligem dos caminhões, né? Porque tem a questão da limpeza da parte superficial, mas tem a questão da absorção da planta, né? Então, a gente fica na dúvida, até na hora de conversar com as pessoas, mais nesse sentido aí. E essa dúvida, Jasper, eu acredito que não seja só das punk, né? Essa dúvida é das plantas convencionais também, né? Eu não sei aqui como chamar. E também não só das hortas urbanas ou periurbanas, qualquer horta que tiver na beira de uma BR, de um local que tenha movimento, vai ter essa situação para a gente discutir, né? Como se livra desse problema. É mais porque as punks são plantas não cultivadas, né? Então a pessoa passa, ela é um coletor, né? Então ela vai passar não, ali. Não necessariamente. Né? Não, eu estou dizendo nesse contexto que eu estou perguntando. E aí a pessoa não sabe como se deu o cultivo daquela planta, né? Ela não tem nenhuma referência. Então, não sei. Essa é a minha dúvida, era nisso, porque foi uma discussão que acabou acontecendo aqui no nosso contexto. Jasper, eu acho muito interessante todo o contexto que você colocou, mas especialmente a sua última fala. Eu me lembro bem de uma palestra no Congresso de um pesquisador da Embrapa, lá de Brasília, chamado Nuno Madeira, que inclusive foi quem nos ajudou a implantar a nossa horta aqui na Escola Agrícola de Jundiaí. E o Nuno trabalha hoje especificamente com propagação de punk. Inclusive uma empresa chamada, deixa eu ver se eu vou me lembrar, Isla, vai lançar um kit, eles chamaram assim, de sementes de punk, muito em breve. Então, eu acredito que a gente vai avançar nessa questão de cultivo e propagação das punk, porque isso realmente era um gargalo que foi externado lá no Congresso, não só pelo Nuno, né, mas por vários pesquisadores que estavam lá presentes, que tem um trabalho coeso, sólido, de longa data nessa área, em que isso realmente é um dos gargalos. Então, esse movimento punk, vou chamar assim, é uma coisa recente. Então, muitas situações ainda precisam ser melhor organizadas. Eu mencionei aqui há pouco, né, que talvez, isso eu falei também lá no Congresso, a gente esteja a um ponto antes, né? As pessoas não estão cozinhando arroz e feijão, né? Não sei como a gente incentivar a ampliação, uma maior diversidade, se as pessoas não estão nem cozinhando. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, né? Eu considero que essa melhor utilização, ou uma utilização racional do que a biodiversidade nos oferece, é necessária. A gente precisa avançar nesse sentido. Mas a gente tem que ter também conhecimento, ou pelo menos noção do contexto, para tentar interferir. O contexto que eu estou tentando colocar aqui é que as pessoas não estão cozinhando. Então, primeiro a gente tem que incentivar a cozinhar, e aí depois incentivar a ampliar a diversidade do que cozinha. É isso que eu estou querendo falar. Acho que alguém abriu o microfone, queria falar? Fui eu, de novo, se me permite. Sim. Aqui, o foco nosso é agroecologia, né? A gente está falando de biodiversidade.
Ontem, no exemplo de punks que foi citado, foi falado no Cariru, acho que você falou aí do João Gomes, né, que é a mesma coisa, o Talino, né? O jambu está citado lá, que para nós é muito utilizado, muito cultivado, estudado, e ou ora pronobis, que são extremamente cultivados também. Não é algo que a gente está achando ali no meio do mato, como se nunca tivesse sido cultivado. Eu acho que o Jasper está assim, olhando as plantas não convencionais de uma forma muito, muito estranha. Eu acho que a gente tem que ter mais esse cultivo natural, o máximo possível de naturalidade, no sentido de não ter veneno, de ter a compostagem, a diversidade e o hábito de utilizar, né? E não assim, você está metendo a isla, né? Alguém está ganhando dinheiro já com produção de sementes das plantas não convencionais que a gente tem no quintal. Tu está entendendo? Acho que nós estamos para o outro lado da moeda. Então, a minha preocupação é mais essa. Eu acho que a gente tem que, sabe, abrir menos lata, ser uma comida mais natural. É isso que eu penso que a gente tem que focar, sabe? Desculpa aí. Não, Eu tô... excelente. Excelente sua interação, e eu concordo com você plenamente. É nisso que a gente tem que focar, e esse é meu papel aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, Gilberto, lá nesse congresso, é que existe muita controvérsia. E eu saí de lá pensando o seguinte: a gente precisa ponderar, né? Entre 8 e 80, existem aí É N fato. possibilidades. Então, eu acho que realmente a gente precisa mesmo ponderar, não se deixar levar, né, por uma primeira impressão. Eu acho que a gente tem que tentar se aprofundar, refletir. E eu estava brincando com o Michele, Gilberta, que é muito difícil da gente falar de jambu, por exemplo, para alguém da região amazônica. É um atrevimento, né? Vocês com certeza entendem do contexto relacionado ao jambu e a uma enorme variedade de plantas do que a gente aqui no Nordeste, que tem proximidade e familiaridade com outras plantas. Isso também precisa ser levado em consideração, né? Então, a gente tem que partir de pilares, né? Os pilares, no meu modo de entender, são de que a forma com a qual a gente está se utilizando, tanto para produzir alimentos, quanto para se alimentar, é nociva, sob, Exato. sob vários aspectos. Veja, eu não sou radical e nem quero destruir e exterminar o sistema. Eu só quero que a gente aprimore. Se a gente continuar seguindo, insistindo nesse caminho, eu acho que nós estamos assistindo às consequências. As consequências já estão acontecendo. Então, a gente vai ter a necessidade de aprimorar e de ajustar. E mais, foi assim ao longo da história. Se a gente pegar ao longo da história, a gente, do ponto de vista da alimentação, né, sempre se deparou com problemas tão graves quanto o que a gente está vivendo hoje. Né? Vou dar um exemplo muito rápido aqui para não me alongar. Sempre ao longo da história da humanidade, a gente teve muita dificuldade para conseguir alimento. Né? A gente está num momento agora que a gente conseguiu vencer essa barreira. A gente produz, inclusive, mais do que a gente precisa. Só que o modelo que a gente está utilizando para produzir está agredindo a natureza, que tem relação direta com a gente. Então Fato também. a gente vai ter de novo que aprimorar. E o aprimoramento, eu acredito que ele só vem a partir do conhecimento e da contestação. Eu acho que é uma dinâmica que tem o poder de fazer as coisas mudarem. Eu acho que é por aí. Eu agradeço as pontuações, observações. Disse aqui no começo que a gente ficaria para o final para trocar ideia, tirar dúvida, fazer algum comentário, mas, por favor, quem sentir a necessidade de interagir no momento que eu estiver falando, é só abrir o microfone e pedir para falar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Procedimentos e atitudes simples podem ajudar a evitar perigos e problemas relacionados à ingestão de alimentos contaminados e, consequentemente, proteger a saúde das pessoas que irão consumir.
Isso que eu estou apresentando aqui, gente, é um compilado do que está lá no material escrito. As hortas, o outro tópico, né, que eu gostaria de abordar são as técnicas de conservação de alimentos. As hortas comunitárias em áreas urbanas e periurbanas facilitam o acesso a vegetais in natura, sem sombra de dúvida. Porém, esses alimentos são perecíveis e muitas vezes não são preparados imediatamente após a colheita. Isso exige atenção e cuidados. Eh, não sei se é consenso, mas quanto menor o intervalo de tempo entre a colheita, preparo e consumo, melhor a qualidade. Na unidade que eu trabalho, eu discuto muito a respeito disso, porque eu sou um defensor ferrenho da qualidade, vou chamar de ingrediente ou do insumo. E essa qualidade tem uma relação direta com o frescor. Né? Eu tenho um colega que trabalha com processamento, especificamente de camarão, e aí ele tenta me convencer que um camarão congelado é tão bom quanto o fresco. Eu digo para ele, pode ser bom, mas igual ao fresco é difícil. Mas é só uma opinião. Então, quanto menor o intervalo de tempo entre colheita, preparo e o consumo, melhor a qualidade e maior a segurança para a ingestão dos alimentos. Aí também a gente pode afirmar, recorrendo à literatura, né, que quanto menor esse intervalo de tempo, maior a segurança e, claro, menor o risco de algum tipo de contaminação para a ingestão desses alimentos. Além dos perigos de contaminação, é preciso se atentar de que os alimentos são perecíveis e, consequentemente, sujeitos a alterações. Orientações mínimas sobre técnicas de conservação podem contribuir para manter a qualidade até o momento do preparo e consumo, seja ele imediato ou posteriormente. Para diminuir a dependência da sazonalidade, a perda de qualidade e ou desperdício, faz-se necessário aplicar algum método de conservação, em algum momento, com o intuito de ampliar o período de tempo para a utilização dos alimentos. Pois mesmo que uns mais e outros menos, os alimentos são perecíveis e susceptíveis a processos deteriorantes. Em geral, a técnica escolhida, né, a técnica de conservação, deve levar em consideração a segurança para o consumo, a menor alteração das características naturais dos alimentos, né, eu acredito que a professora Michele contextualizou isso também ontem, né, dessa classificação de alimentos in natura, minimamente processados, processados, ultraprocessados, ela tem domínio em relação a essa parte, e a técnica de conservação, ela também deve levar em consideração o desenvolvimento de características apreciadas, né, então, posso citar aqui um exemplo, a carne de sol, né, tão consumida aqui na região que eu estou, que teoricamente, hoje em dia, a gente não precisa, a gente já tem outros métodos e técnicas de conservação que a gente poderia aplicar na carne, sem ser a salga. No entanto, isso se tornou um hábito alimentar, talvez por conta da disponibilidade, da influência dessa técnica, e acabou se tornando uma característica apreciada, né? Então, o que começou com uma técnica de conservação acabou se tornando um hábito e até mesmo uma preparação apreciada. Diversos métodos de conservação de alimentos são conhecidos, adequados para diferentes tipos de alimentos e necessidades de armazenamento, né? Na indústria e em outros ambientes profissionais de produção de preparações alimentícias, as técnicas de conservação podem ser empregadas de forma diversificada e sofisticada, com um aporte e incremento tecnológico na aplicação e busca por novos processos. No ambiente doméstico, de novo aquele paralelo, né, do ambiente profissional, de produção em escala e o ambiente doméstico, que eu acredito que pelo menos, em parte, né, do público que vai ser atendido, vai ser nesse ambiente doméstico. É possível conservar os alimentos de forma simples, aumentando a durabilidade e a segurança para o consumo, sem necessidade de técnicas e equipamentos profissionais específicos e complexos, que na maioria das vezes são inacessíveis para esse público.
E aí, no material escrito, eu tentei abordar algumas dessas técnicas. Confesso que eu tive bastante dificuldade, né, porque para contextualizar e abordar de forma efetiva cada uma dessas técnicas, eu acredito que seria necessário um curso para tratar a respeito de cada uma delas. Por isso que eu conversando bastante com Michele, com Walter, com Deusimar, né, porque a gente procurou interagir por conta dessa característica inter e multidisciplinar, a gente teve o cuidado de colocar noções, não sei se vocês perceberam isso, mas noções básicas, né? Então foi esse exercício que eu tentei fazer, tanto aqui na apresentação, quanto no material escrito. Então, algumas técnicas de conservação, elas podem ser muito úteis no ambiente doméstico, e a gente considerou que elas são acessíveis, né? Hoje em dia, uma geladeira, por exemplo, pode ser acessível, claro, dependendo da região, do contexto, da condição, né, das pessoas que vão ter acesso a esses alimentos. Então, a baixa temperatura, obrigado, seja ela refrigeração ou congelamento, são técnicas simples e acessíveis que podem aumentar a durabilidade dos alimentos. Do mesmo jeito, a aplicação de calor. E ainda mais, a combinação, né? Baixa temperatura, alta temperatura, pode elevar ainda mais a durabilidade dos alimentos, levando em consideração, principalmente do ponto de vista biológico ou mesmo microbiológico. No material escrito, a gente mencionou também a fermentação, né? Eu fiz o esforço de contextualização de princípios básicos, de dicas, mas eu acredito que é um tema, fermentação, por exemplo, que exigiria um curso específico para tratar a respeito desse tema, para que a pessoa realmente domine uma técnica desse tipo. No ambiente doméstico também é muito comum o uso do sal, do açúcar, de um elemento ácido, muitas vezes o vinagre, né, para a produção de conservas, como geleias, compotas, enfim, existe uma ampla variedade de alimentos que podem ser produzidos dessa forma, advindo de hortas. Aqui o outro tópico, né, que diz respeito àquilo que a gente começou a conversar, né, a variedade e também a perda e desperdício de alimentos, né. Muitas vezes, alguns alimentos ou parte deles não são utilizados em produções culinárias e acabam sendo descartados, mesmo sendo comestíveis. Isso também mudou muito ao longo do tempo, né. Se a gente pegar, eh, as gerações anteriores, a preocupação com o aproveitamento, não vou dizer integral, mas com o aproveitamento, da maior parte dos alimentos, essa preocupação era muito maior do que hoje em dia. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. E aí, porém, a fome e o desperdício, não é de rir, né, é de chorar, de comida no nosso país ainda são desafios a serem vencidos. Há variedades, e aí eu acho que isso é realmente uma contestação, uma constatação, desculpa, que pode até haver contestação, mas eu acho que é notório que a variedade de ingredientes utilizados na alimentação diminuiu bastante no último século. Calcula-se que, ao longo do tempo, o número de espécies de plantas consumidas na alimentação humana caiu de 10.000 para 170. 15 espécies representam 90% de toda a nossa alimentação, né? A grosso modo e a princípio, se a gente for refletir a respeito desse número, né, de cara a gente percebe que deve ter algo muito errado, partindo do princípio da ampla variedade e biodiversidade que a gente tem disponível para focar a nossa alimentação em apenas 15 espécies.
Os dados evidenciam que o número de espécies utilizadas para alimentar a população humana é muito baixo em relação à variedade disponível. Eu adiantei aqui o slide, né? Então, buscar e incentivar formas de alimentação saudável e sustentável é uma tendência a nível mundial. Também é uma questão central do conjunto de políticas públicas brasileiras relacionadas à segurança alimentar e nutricional, o combate ao desperdício, o melhor aproveitamento e a utilização das partes não convencionais dos alimentos. Aqui uma observação que eu também acho muito interessante a respeito dessas políticas públicas e agora cada vez mais, talvez depois de um período de obscurantismo, existe um esforço, acredito eu, que interdisciplinar e, além disso, interinstitucional, né? Eu tenho acompanhado aqui um pouco mais de perto os novos programas relacionados à segurança alimentar e nutricional, e são todos programas transversais, né? Programas do governo federal, por exemplo, são comuns e muitas vezes envolvem 5, 6, 7 ministérios para tentar melhorar os níveis de segurança alimentar e nutricional no nosso país, o que eu considero que é muito produtivo e aumenta a chance de se tornar uma política pública mais efetiva. Aqui um vídeo que trata de desperdício especificamente, né? Existe uma diferença entre perda e desperdício pela etapa da cadeia produtiva onde isso ocorre. Eu vou deixar, vai ficar gravado aqui, vou deixar esse link, quem se interessar por esse assunto pode assistir o vídeo, eu considero que é muito interessante, e ele contextualiza ao desperdício que está relacionado à etapa lá de preparo de alimentos. As perdas e o desperdício de alimentos no Brasil chegam a atingir 1/3 de tudo que é produzido no nosso país, e aí eu vou fazer um desabafo aqui com vocês, que esse número me choca, eu acho esse número chocante, né, principalmente pelos problemas tão graves que a gente atravessou recentemente em relação à segurança alimentar e nutricional no nosso país. Existem alguns indicativos que esse cenário hoje é menos pior, mas ele ainda é grave, né? Então, se a gente fizer a relação das pessoas que estão em algum nível de insegurança alimentar com os alimentos que são desperdiçados, realmente é de dar dor no coração. Na etapa de preparo, que é o nosso foco aqui da apresentação, nós não temos o hábito de utilizar algumas partes dos alimentos que são comestíveis, né? E aí eu achei importante mencionar isso para o público que está aqui no curso, porque eu considero que esse público vai ser multiplicador, né? Então eu estou lançando aqui alguns conteúdos para reflexão, né? O que pode gerar alguma atitude para tentar melhorar esse cenário. Então, é fato que a gente não tem o hábito de utilizar algumas partes, como cascas, sementes, talos, ramas, folhagens, e aí a gente poderia citar outras partes, inclusive, dos alimentos que são muitas vezes descartadas e que têm potencial alimentício, são muitas vezes descartadas, mas podem ser melhor aproveitadas, né, em preparações culinárias saborosas, que é o meu foco, né? O meu foco é a questão sensorial. Eu não me atrevo a tratar da questão nutricional. Graças a Deus que a gente tem a professora Michele participando do projeto para olhar por essa área, né? Então a gente pode sim produzir preparações culinárias saborosas utilizando dessas partes de alimentos que muitas vezes são descartadas. Isso também pode enriquecer nutricionalmente e ainda contribuir para a diminuição do desperdício dos alimentos. A gente produziu algumas receitas que estão lá no material escrito, né, tentando, de toda forma, exercitar tudo que a gente escreveu lá, né, porque a gente também exercita isso em sala de aula e no laboratório de gastronomia da escola que eu trabalho. A gente faz questão de colocar isso na prática, né, porque não faz o menor sentido a gente apresentar todo esse contexto em sala de aula e quando a gente for para a prática, a gente não fazer esse exercício. Então, as receitas têm a ideia de incentivar que as pessoas cozinhem mais.
E mesmo quem nunca o fez, passe a cozinhar, né? Esse exercício, é isso que eu gostaria de passar e que eu gostaria que se multiplicasse para quem tiver algum contato com uma horta urbana e periurbana. Quem sabe essas receitas também sirvam de inspiração para formar uma rede de cozinheiros ligados às hortas urbanas e periurbanas, para a troca de receitas, de experiências, de ideias, e ainda a instalação de cozinhas nesses espaços. Eu sou sonhador, quem sabe? Para a realização de oficinas culinárias, por exemplo. Então, esse tópico de receitas a gente incluiu no material com essa intenção. Aqui algumas fotos, infelizmente esse formato virtual, a gente ainda não consegue ter a sensação, né, sensorial do que essas fotos podem proporcionar, né. A gente pegou todo esse contexto, levou para o laboratório de gastronomia, colocamos lá para o nosso grupo, que é formado por bolsistas, e colocamos o desafio, né, de produzir alimentos seguros, saborosos, utilizando o máximo possível de todas as partes. E aí aqui, essa primeira receita do lado esquerdo, é uma banana, que a gente nada mais fez do que descascar, cortar, vou falar em linhas gerais, lá no material escrito tem lá toda a receita, congelar e depois bater. Ela se tornou um creme, que a gente chamou de gelado de banana, e misturou esse creme com doce de leite e amendoim, que no caso a gente decorou com uma folha de bananeira e um pau de canela. Aqui a gente tem as cascas da banana que a gente utilizou para fazer o gelado, né? A gente lançou esse desafio também lá para o nosso grupo, e aí várias receitas surgiram, algumas conservas, antepastos, mas a gente escolheu essa receita aqui da casca de banana empanada, né? O empanado, de maneira geral, ele tem uma aceitação muito grande, cientificamente comprovado, por conta principalmente da textura, né? Lá nas receitas a gente coloca a possibilidade de preparação tanto frita quanto assada, demonstrando também preocupação com a parte nutricional, que não é a nossa área, mas a gente também não pode desconsiderar. Então a gente temperou essa casca de banana, empanou e fritou, e aqui a gente serviu com uma folha de bananeira decorando. A bananeira é uma planta que eu particularmente admiro, acho incrível, tem um potencial alimentício espetacular, a gente tem várias lá no entorno do laboratório, elas são muito produtivas, eu tenho visto cada vez mais partes da bananeira sendo utilizadas para alimentação, né? Então a gente tem o coração, que muita gente conhece como umbigo, tem também uma parte de dentro do caule, que muita gente está chamando de palmito. Então, para alimentação, é uma planta incrível. Aqui a gente tem um creme de abóbora, que aqui a gente chama de jerimum, né? Esse creme foi produzido não só com a polpa, mas a gente também utilizou a casca. Então, a gente tirou a semente do jerimum, cortou e cozinhou com casca e tudo, e com o próprio líquido do cozimento que a gente aproveitou de uma outra receita, que é um caldo de frango, a gente cozinhou essa abóbora, bateu, processou, se transformou num creme, pegou a semente, lavou, levou no forno, torrou, deu um crocante na receita, e aqui a gente colocou uma couve para decorar. A abóbora também, né, a gente poderia ter utilizado a folha, a flor, a gente usa muito a flor lá no laboratório, é incrível. Aqui uma receita utilizando alface, né, a gente também aqui tem um preparado em que a gente levou em consideração a questão sensorial do colorido, do sabor, levou também em consideração a questão nutricional, né, combinando diferentes ingredientes. A gente chamou de envelope de alface. Aqui a gente tentou trazer o arroz e o feijão numa forma diferente, né, então a gente tem aqui um bolinho de arroz, e na receita a gente contextualiza que ele poderia ser produzido a partir de uma sobra, que teoricamente iria para o lixo. A gente pode transformar num bolinho,
E o caldinho de feijão é a mesma coisa, né, um feijão que não foi consumido em uma refeição, se ele for bem acondicionado, se ele for bem tratado do ponto de vista da segurança de alimentos, a gente pode aproveitar esse feijão, essa sobra de feijão, para produzir um caldinho, e a gente tem uma combinação aqui clássica, eu acho, da cozinha brasileira, que é o arroz e o feijão. Aqui a gente tem também um ingrediente que é emblemático lá da minha terra, né? Eu sou goiano, milho lá para a gente é coisa séria, talvez um ingrediente que a gente mais admira e utilize, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que Goiânia tem mais pamonharia do que boteco. Não sei se tem mais, mas pelo menos na mesma quantidade tem. Então a gente utiliza o milho para muita coisa. Nesse caso aqui a gente produziu uma torta salgada e se utilizou das palhas para decorar. Aqui uma coxinha em que a gente substituiu parte da farinha de trigo por mandioca ou macaxeira, e deu a opção também de preparar assada. Isso tudo está lá no material, né, a ficha técnica com a relação de ingredientes. A gente se preocupou de colocar essa relação de ingredientes com medidas caseiras, pensando principalmente no público doméstico. Aqui a gente tem uma preparação também interessante, porque ela não vai ao fogo, é muito simples, é só cortar os ingredientes, né? Então a gente tem aí abacaxi, tomate, algumas ervas aromáticas, uma preparação refrescante. A gente tem uma sugestão de uso da casca do abacaxi. Na horta que a gente tem lá no laboratório de gastronomia, tem vários pés de abacaxi, né, porque o RU lá da escola, só uma curiosidade, abrindo um parêntese aqui, usa muito abacaxi e esse abacaxi ia para compostagem. Mas a gente resolveu levar para o laboratório, colocar essa coroa na água, ela soltou algumas raízes, a gente colocou no solo e a gente tem lá em torno de 40 pés de abacaxi. E aí algumas orientações básicas para a obtenção de melhores resultados em produções culinárias, né? Então as pessoas foram deixando de cozinhar não à toa, né? Talvez a principal questão seja a necessidade imposta pela condição e o modo de vida. E aí eu achei importante, pensando que vocês serão multiplicadores, trazer algumas questões que, se vocês acharem interessantes, vocês podem trabalhar isso também lá no contexto das hortas de vocês, né? Então, as receitas deste guia foram pensadas para pequenas quantidades, para serem reproduzidas em ambientes domésticos, com a intenção de estimular a prática, pois o exercício vai ensinar bastante, né? Quanto mais cozinhar, maior será o repertório e melhor a comida vai ficar. É isso que a gente acredita. Levando em consideração o ambiente doméstico, as unidades de medidas caseiras foram utilizadas como padrão para as preparações culinárias. As porções não estão indicadas, pois as receitas podem servir como acompanhamentos, petiscos e, dependendo da situação, até mesmo refeições, seja um café da manhã, um lanche, um almoço ou um jantar. O uso de alimentos ultraprocessados foi evitado, com preferência aos ingredientes naturais, exatamente tentando estabelecer uma relação e uma interlocução com a nutrição, né, que nós da gastronomia estamos cada vez mais preocupados, ao mesmo tempo que o pessoal da nutrição também se preocupa com a característica sensorial. Procurar conhecer, respeitar e ressaltar as características originais dos alimentos, né? Eu acho que a gastronomia, ela peca um pouco pelo excesso, né? Então, às vezes, coisas muito complicadas, que querem se mostrar muito requintadas, eu acho que fica um pouco rebuscado, principalmente para quem vai começar a cozinhar. Então, quanto mais simples for, melhor pode ser o resultado. E o ingrediente, ele tem uma riqueza natural, que se ela for respeitada e procurar ser valorizada, o resultado vai ser muito interessante. Substituições de ingredientes são possíveis, né? Isso é uma coisa que a gente vê também, assim, cada vez mais, né? Pessoas com problemas de saúde relacionados,
Há alguns grupos de alimentos específicos, e aí os motivos são os mais variados. O fato é que cada vez mais as pessoas têm algum problema de saúde relacionado a alguma intolerância a algum grupo de alimento, né, ou pelo menos ao que tem naquele alimento. Então, as substituições de ingredientes são possíveis, assim como a utilização de diferentes equipamentos e utensílios. Faça testes. As receitas podem ser adaptadas de acordo com o contexto. Libere a sua criatividade. Mas atenção, preparações de panificação e confeitaria, como pães, bolos, biscoitos, exigem rigor com as quantidades e processos, pois do contrário, os resultados poderão não ser satisfatórios. Aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que nós da gastronomia, a gente gosta muito dessa liberdade, né, de liberar a criatividade, mexer nas receitas, isso é bacana. Já o pessoal da nutrição, né, como a professora Michele, tem um maior rigor, levando em consideração o padrão do valor nutricional, né, eu entendo, acho válido, importante, necessário, mas a gente acrescenta também esse olhar. Então, a sugestão que a gente tem para que as pessoas cozinhem mais é que isso seja algo divertido. Talvez o rigor, principalmente no início, pode afastar um pouco as pessoas. Foi isso que a gente considerou. O ideal é planejar e organizar com antecedência o que e como vai preparar, né? A gente percebe, tanto pela literatura quanto pelo exercício, que quando a gente planeja e organiza com antecedência, na hora de preparar os alimentos, é tudo mais fácil ou menos difícil. Atenção à higiene em todas as etapas, né? Isso é pré-requisito básico. Lá no curso de gastronomia, os nossos estudantes ficam muito ansiosos para ir para o laboratório cozinhar, né? Antes disso, a gente tem uma disciplina que trata de higiene e segurança de alimentos. E a gente enfatiza que antes de pensar em cozinhar, é muito importante e necessário pensar na questão da segurança e da higiene. A qualidade da matéria-prima, inclusive da água utilizada para cozinhar, é determinante no resultado final das produções culinárias. A gente sabe que isso também é uma complicação, né, principalmente nas regiões periféricas e para as pessoas mais vulneráveis. É bacana também utilizar técnicas de produção de acordo com as habilidades, né, aquilo que eu falei, para evitar situações complicadas. Conferir, separar e ter em mãos os utensílios e insumos que serão utilizados na produção das preparações culinárias também ajuda bastante. Se ainda não conhecer, teste os equipamentos que serão utilizados nas receitas. Ações como selecionar, higienizar, cortar, picar, fatiar fazem parte da etapa de pré-preparo e também servem para organizar, facilitar e agilizar o processo. As ervas e especiarias são elementos condimentares que fazem muita diferença no resultado final de uma preparação. E eu achei importante colocar isso aqui do ponto de vista gastronômico, porque eu realmente acredito nisso, né, pelo meu exercício e pelo que eu estudo e pesquiso. E eu acho também que as ervas, de forma geral, elas têm muito espaço em uma horta, mesmo que em região urbana e periurbana. Então, essas ervas e especiarias são elementos condimentares que fazem muita diferença no resultado final, pois potencializam o aroma, o sabor e podem tornar a combinação de cores de um prato mais atraente, mas é preciso ter atenção, né, pois devem ser utilizados com cautela. O uso em excesso pode prejudicar o resultado final. Vale lembrar que cozinhar é um ato de afeto, eu acredito que a professora Michele já contextualizou a respeito disso. Isso, inclusive, consta lá nas 10 dicas ou regras de ouro do Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento incrível, né, dica de passagem. Sempre que possível, reúna familiares e ou amigos, uma refeição é sempre uma ótima oportunidade de estar com pessoas queridas, de viver momentos agradáveis e de diversão. E aí pode surgir, eu tentei antecipar aqui, algumas perguntas ao final, né? Professor, mas aí como trabalhar esses temas nas hortas urbanas, né? Então, a instalação de uma cozinha comunitária nas hortas urbanas pode propiciar, por exemplo, a realização de oficinas,
e eventos para incentivar a utilização dos alimentos cultivados na alimentação e formar multiplicadores. Nossa, tem um aqui. Não sei o contexto de cada local, mas havendo essa possibilidade, eu acho que seria incrível para atrair a atenção das pessoas. Eu acredito que a culinária, a gastronomia atrai cada vez mais a atenção das pessoas. Vou dar um exemplo aqui para tentar comprovar isso. Basta ver quantos programas de televisão a gente tem hoje relacionados à gastronomia e culinária. Não só programas, mas documentários, filmes. Se a gente observar nas sessões, por exemplo, de uma livraria, a área dedicada à gastronomia e culinária é considerável. Nem sempre foi assim, né? Eu acompanho isso desde 2002, então acredito que isso chama a atenção das pessoas cada vez mais e pode chamar a atenção lá também para a horta urbana. A criação de uma rede de cozinheiros envolvidos com o projeto para gerar e compartilhar conteúdos relacionados à culinária. Isso também pode ajudar a atrair a atenção de pessoas para participar do projeto e mesmo para utilizar o que é produzido na horta. Isso pode acontecer via parceria com diversos segmentos, instituições públicas, privadas, formadores de opinião ligados à educação e qualificação em gastronomia. Eu apresentei aqui no início alguns projetos de extensão que a gente submeteu por uma demanda de algumas instituições e segmentos que têm relação com a gastronomia. Então, eu considero que o curso de gastronomia da Escola Agrícola de Jundiaí é parceiro hoje do MST, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eu acho que isso é possível e eu acredito que a união faz a força. Uma outra opção seria um caminhão gastronômico. Eu não sei se alguém aqui conhece, mas tem alguns programas muito interessantes do Sistema S, o SESI, o SESC, tem um programa que chama Mesa Brasil, que trabalha inclusive a questão do aproveitamento integral, da diminuição do desperdício, e eles têm cozinhas itinerantes, que eu chamei aqui de caminhão gastronômico, entre aspas, que também podem ser parceiros desses projetos de hortas urbanas e periurbanas. E aí trouxe aqui alguns exemplos, desses formadores de opinião, em algumas cidades do Brasil, a gente tem aqui Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, em que parceiros ligados à cadeia produtiva de alimentos contribuem com projetos de produção de alimentos, especialmente as hortas urbanas e periurbanas. Aqui um manifesto que eu gosto muito desse Instituto ATA, que diz: a relação do homem com o alimento precisa ser revista. Aquilo que eu estava falando no começo, eu não sou destrutivo, eu quero aprimorar. Precisamos aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir, o produzir da natureza, agir em toda a cadeia de valor com o propósito de fortalecer os territórios a partir da sua biodiversidade, agrodiversidade e sociodiversidade, para garantir um alimento bom a todos e ao ambiente. Então, eu acho que esse manifesto, ele contextualiza muito bem o meu papel aqui nesse projeto, o papel da gastronomia, da culinária, aqui nesse projeto. Eu sou muito grato a essa oportunidade, sinceramente, já disse isso a professor Roberto e Celso algumas vezes, faço questão de repetir aqui diante de vocês, e algumas referências que eu utilizei para elaborar esse material. Nossa, gente, eu respeitei o tempo, não estou acreditando, que maravilha! 7h35, então eu tenho a agradecer por vocês estarem aqui, eu sei da correria, da dificuldade, inclusive do formato remoto que nos impõe. Eu gosto muito do presencial, de abraçar, de conversar, de olhar no olho, mas foi o que foi possível. Então, tá aí meu contato, meu e-mail, tarcisio.gonçalves@ufrn.br. O perfil do Instagram do nosso curso, a gente costuma divulgar as nossas ações, que tem muito a ver
com tudo que eu apresentei aqui, com esse projeto de horta urbana e periurbana. E era isso que eu tinha para falar até aqui. Queria abrir aqui para a gente conversar um pouco. Vou interromper aqui a apresentação. Para eu poder aqui visualizar melhor. Pronto. O professor Roberto quer conduzir, mediar, como é que a gente abre aqui? Eu vi aqui que já tem Dionísia com a mão levantada. Tá fechado seu microfone, professor. Acho que o professor Roberto caiu, né? Posso fazer a pergunta, então? Roberto, eu posso fazer a pergunta? Sim, por favor, Dionísia. Então tá bom. Oi, Tarcísio, Roberto. Eu recebi ontem o material porque eu não estou na lista dos e-mails, agora já estou. Eu sou de Manaus, Amazonas. Só que hoje eu cheguei há pouco tempo de férias aqui em Natal. E por isso que eu perguntei ontem se eu poderia visitar, e eu não sabia que vocês estavam em greve, porque em Manaus eu não percebo isso. Não sei, o professor Daniel Gentil está aqui, eu não sei, mas eu não percebo a greve lá na UFAM. A IFE provavelmente está, mas UFAM não. Ou em alguns cursos não. O que eu queria perguntar para você, Tarcísio, você e Michele, dentro desse projeto, o que é que vocês pensam em fazer, como vocês pensam em fazer e quando vocês pensam em fazer, em que momento? Durante, depois, né? Então, é mais ou menos como é que vocês pensaram na participação de vocês dentro desse projeto com os agricultores, né? Com as pessoas que vocês vão atender. Aí, emendando, eu sei que você está de greve, mas eu vi os seus projetos de extensão. Ontem eu perguntei sobre o que a Michele acha sobre os alimentos biofortificados, e você citou isso. Então, eu preciso de uma segurança sobre o que é que vocês estão fazendo, o que vocês pensam, etc., né? Para pensar também nessa questão dos biofortificados aqui nas comunidades, ou nas hortas, né? Que não foge muito da alimentação normal deles, porque é batata doce, folha de batata doce, feijão guandu, etc, etc. Se você mesmo estando em greve, se nessa época de greve, vocês estão continuando alguma atividade de extensão, e se eu poderia visitar vocês ou participar de alguma coisa, só para ver como é que vocês... só para ver, assim, você a mão na massa, é mais ou menos isso. Eu vi aqui que o professor Celso e a Alice levantaram a mão. Eu acho que a gente poderia abrir para que eles falem também, e aí, depois dos outros dois, eu te respondo, Dionísia, pode ser? Show. Professor Celso? Bom, não sei se o professor Celso consegue nos ouvir, então eu vou aproveitar aqui para te responder e depois eu abro para você, Alice, pode ser? Joia. Bom, Dionísia, o meu papel nesse projeto especificamente, o meu papel institucional, eu participei de um edital, né, que abria possibilidade para participação de pesquisadores com experiência e formação na área do projeto. Então, eu participei desse edital, fui selecionado, e o edital preconizava que a gente tinha
por obrigação, elaborar um material com diretrizes para a implantação de hortas urbanas no contexto do projeto, né? Hoje são 9 unidades da federação, então, tanto o trabalho de professora Michele, quanto de Deusimar, de Walter, professora Helena, que vai ser amanhã a aula, se eu não estiver enganado, Elias, Leandro, né? Todos nós fomos contratados via edital para a elaboração desse material que aponta algumas diretrizes, né? Então, veja, eu tentei contextualizar aqui na minha apresentação que não é uma verdade absoluta, né? O que eu tentei colocar são algumas questões, principalmente para reflexão, e que podem servir de orientação básica para o desenvolvimento de um projeto de horta urbana, para que ele alcance efetivamente o seu objetivo principal, que é fazer chegar à mesa de quem mais precisa os alimentos que são produzidos nesse espaço, né? Então, o meu trabalho nesse projeto especificamente, ele está chegando perto do final, porque a gente vai cumprir essa missão, acredito eu, né, dentro do período que foi estabelecido, de elaboração desse material, que a gente optou por fazer em equipe, o que eu acho que é muito produtivo, que vai servir para vocês como não vou nem dizer como orientador, é um material que aponta algumas diretrizes que podem ajudar de acordo com a realidade de cada um. Em relação à greve, eu estou de greve, mas a minha greve ela atinge o ensino integralmente. Os meus projetos de pesquisa e de extensão, eu achei por bem não parar, porque a minha pesquisa e extensão é com alimento. E alimento, conforme eu mostrei aqui na apresentação, ele é perecível. Então, se eu parar esses projetos, eu vou correr o risco de desperdiçar alimento. Então, eu continuo trabalhando com pesquisa e extensão, claro que com muitas limitações, né? Eu, por exemplo, hoje não posso levar uma oficina culinária do meu projeto de extensão para uma comunidade no entorno da escola, porque eu não consigo nem fazer um protocolo de segurança para que essa visita seja realizada, porque os técnicos aqui da UFRN também estão em greve, né? Então, eu considero que eu estou em greve, mas com atividades emergenciais que não podem parar, eu continuo trabalhando. Que bom que você está em Natal, espero que você aproveite. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou goiano, mas estou aqui já fazem 10 anos, eu adoro a cidade, acho incrível. Para quem está a passeio, então, é espetacular, tem muita coisa bacana para ver. Se precisar de alguma coisa por aqui e eu puder ajudar, pode contar. Espero que eu tenha respondido as suas perguntas. Alice? Oi, professor, boa tarde. Primeiro eu Oi, queria boa tarde. agradecer por essa aula maravilhosa, né? Todas da semana foram muito boas, mas essa sua em especial foi muito, muito importante, porque eu sou apaixonada, né, pela área da alimentação. Eu tenho curso técnico agroindústria e eu estou cursando atualmente agronomia, né? E essa aula foi muito especial. Toda a discussão sobre punks, eu sou aqui do Pará, de Castanhal, IF de Castanhal, junto com a professora Gilberta. E toda essa questão das punks, né, da alimentação, me fez refletir muito como que é na nossa família. Eu sou de uma família que é Maranhão, e aí minha família veio morar no Pará. É uma família que é toda estruturada na culinária brasileira, né? A gente sabe que o saber popular, eles sabem para que cada planta serve, né? Até as cascas eles sabem para que serve, a semente, né? Semente de melancia, de abóbora. Então, todos eles têm esses saberes. E aí isso me fez refletir que quando a gente estiver aplicando nossas hortas, né, a gente pode dar muito valor para as pessoas mais idosas, né, para as matriarcas das famílias, porque elas também têm muito saber de como usar essas plantas, até mesmo como fazer uma alimentação, né, preparar um prato cultural, né, desses alimentos para distribuir, né.
E aí, aqui na minha família, por exemplo, o que acontece? A minha mãe sabe, meu pai sabe cozinhar, aí da família só eu que peguei um pouco dessa cultura. Mas aí, por exemplo, né? Melancia. Aqui em casa a gente consome ela por inteiro, né? A gente consome jambu. Aqui no quintal de casa mesmo, a gente... na hora que chega em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente planta é um pé de vinagreira, uma taioba, né? Que é o que a gente costuma se alimentar, que a gente gosta muito. Então, a gente vai passando de um para o outro. Mas só que meus irmãos, eles já não sabem, né? Mas vai uma pessoa fazer... Não, hoje vou sentar para fazer uma comida diferente, botar melancia no arroz, né? Fazer um arroz com cuchá, todo mundo come, mas eles não pegam. Realmente, tem muito a ver com o que o senhor falou, que as pessoas hoje em dia não cozinham mais, né? E aí a gente fortalece, pensando nessa questão de dar valor para os idosos, né? A gente também vai fortalecer essa cultura dessa alimentação. Tá bom? Obrigada. Bom, Alice, é excelente as suas colocações, né? Eu acho que foi uma falha minha de não ter contextualizado a respeito disso, porque eu fiquei falando só do que eu faço, né? Mas esse projeto de extensão especificamente é incrível, porque a gente vai na expectativa. Inclusive, a vinagreira é uma das plantas que a gente leva à muda e faz uma oficina culinária utilizando a folha e a flor. Mas essa planta ela não é tão utilizada aqui no Rio Grande do Norte. Então a gente leva a vinagreira, doa a muda, faz a oficina culinária mostrando para a pessoa para que aquela planta pode servir, mas, Alice, nesses encontros a gente sempre aprende muito mais do que a gente levou. Né? Então, tem algumas plantas aqui que eu mesmo não conhecia, talvez por não ser daqui também, em que as pessoas nos apresentam essas plantas, nos mostram as formas de utilização, nos dão mudas, né? Então, o projeto, inclusive eu vou acrescentar e enfatizar isso, que não é só a gente que leva. O projeto é uma troca de saberes, de experiências muito produtiva, tanto para a nossa parte, quanto para a parte das pessoas que estão nos recebendo, e tentando incorporar lá na sua produção e na sua alimentação uma espécie que eles também não conhecem. E a vinagreira se dá super bem aqui, viu? Eu tenho aqui em casa, é impressionante como ela propaga bem. Então, eu percebo que você tem vivência na área, experiência, conhecimento, muito bacana e muito bem observado. Professor Celso? Oi, Tarcísio. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, Tarcísio, pela sua exposição, né, por todo o conteúdo que você trouxe nesta tarde. Eu queria assim, fazer uma observação, né, da importância das coisas que você coloca, associado com uma informação que você trouxe. Quando você começou a sua exposição, eu me lembrei daquele documento da FAO, né, que mostra a redução de mais de, né, acho que 10 mil espécies que eram cultivadas pela humanidade no início do século XX, né? A gente chega no início do século XXI com uma restrição aí, pouco mais de 120 espécies cultivadas, das quais toda a alimentação humana se baseia em 15, né, espécies vegetais. O projeto, né, ele foi pensado justamente, né, o que a professora Michele colocou ontem, em cima de 9 grupos alimentares. Então, 9 grupos, né, se você multiplicar aí pelo menos uns 4 tipos de vegetal para cada grupo, a gente já extrapola esses 17, né, esse número de 17 que é a base da alimentação. Então, ou seja, a diversificação da produção é a base desse projeto. Se nós quisermos, né, chegar a uma segurança alimentar a partir de um projeto de horta comunitária, né, a gente tem que ter isso muito claro. E o outro aspecto, né, da segurança alimentar está no que o professor Tarcísio colocou aqui, que é o aproveitamento, né, o aproveitamento de cascas, o aproveitamento, né, de talos, o aproveitamento de folhas, porque a gente tem que entender que a cultura alimentar nossa, ela é resultado da lógica do mercado,
né? Então, quanto mais nós desperdiçarmos, mais nós vamos comprar, né? E isso está entranhado na cultura alimentar da população mundial, né? Então, é uma realidade, né, que a gente precisa trabalhar, e não só nesse âmbito, né, do projeto. Eu acho que, enquanto, né, formadores de pessoas, que somos todos, né, a gente precisa ter isso muito claro. Em parte da sua fala, Tarcísio, eu utilizo numa aula que eu dou na disciplina de Geografia Agrária, sabe? Eu trabalho a disciplina de Geografia Agrária nos cursos de Geografia, e é justamente um ponto que eu sempre bato. A gente precisa entender que comida, né, a comida, ela foi transformada em mercadoria. Então, esse fato da transformação de comida, né, o alimento em mercadoria, é que leva a essa ideia de alimento que nós temos hoje, né? E, consequentemente, né, por que não é diversificado? Porque seria muito, não seria tão, né, favorável ao processo de acumulação das grandes empresas se nós cultivássemos, né, uma variedade imensa de gramíneas que produzisse, né, produzisse produtos que substituíssem o arroz, porque senão eles teriam que desenvolver insumos específicos para essas outras gramíneas, né, e não necessariamente somente para o arroz. Então, por que só o arroz, né, que sobrou? Por que nós não consumimos outros tipos, né, outras variedades similares ao arroz? Porque as empresas não teriam como desenvolver produtos para atender essa diversidade de cultivo. Então, vamos simplificar, olha, né? E aí a gente precisa entender como isso funciona e como é que isso, né, chega no comportamento nosso, né? Porque isso rebate no nosso comportamento, né? Então, é muito importante essa sua fala, né? Esse ponto específico que você trouxe, né? Fiquei muito feliz de você ter trazido essa, né? E as punks, né? Elas é colocado como uma coisa, né, extraordinária, e não é extraordinário, né? Não é extraordinário, porque antes, nas hortas das pessoas, essas plantas eram cultivadas como alface, né? Elas deixaram de ser cultivadas, né? É a mesma coisa, gente, da agroecologia. Eu sempre me incomoda um pouco essa discussão, sabe por quê? Meu avô, né? Ele foi agroecologista a vida inteira e nunca soube disso, coitado. Morreu sem saber, né? Porque ele era agricultor, pobre, não tinha dinheiro para comprar insumos. Então, ele não entrou na lógica da Revolução Verde, né? Então, e era que agricultura que ele praticava? Era agroecológica, minha gente. Era pegar o estrume da vaca, né, lá no curral, né, deixar curtir para depois colocar lá nos pés de café, colocar na horta, né? Era pegar um pedaço de pasto que o gado ficou durante 2, 3 anos e tombar, tirar a grama, plantar o milho e plantar o arroz. Entende? Então, é rotação de cultura, e isso é agroecologia. Mas, né, isso tudo se perdeu com o que aconteceu no século XX com a mercantilização de tudo, né? Então, a gente precisa entender isso para não achar que tudo é extraordinário. A gente tem que resgatar saberes, né? É o resgate de saberes. E o trabalho que você faz, Tarcísio, é fantástico nessa perspectiva, né? De resgatar práticas, né, de utilização de recursos alimentícios que hoje é tido como lixo. É muito louco essa coisa, sabe? Da gente jogar. Isso da gente desperdiçar, né? Tanto alimento em função de um modo de organizar a produção que foi instituída, né? Que foi imposta de certa forma, sabe?
Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque meu computador está travando aqui. Estamos sim, professor. Estamos sim, professor, ouvindo. É isso, professor. Obrigado. Eu também concordo. E o trabalho é esse, não é fácil, né? Mas eu acho que a gente. É que tá tendo uma falha Tá bastante ouvindo agora? grande. Eu concordo com as palavras do Valdeli Knupp, que foi quem cunhou esse termo punk, né, e escreveu o livro que começou com esse movimento e que estava lá no Congresso. Ele diz o seguinte: a gente precisa quebrar essa monotonia, né, comer só alface, comer só rúcula, dentro das possibilidades que a gente tem e dos benefícios que isso pode trazer, tanto para as pessoas quanto para o planeta. A gente realmente precisa quebrar esse modelo, né, ou pelo menos aprimorar, ou pelo menos abrir rotas alternativas para que cada vez mais pessoas se interessem por esses temas, né? Eu falei aqui durante algumas vezes na apresentação da gente tentar multiplicar esses conteúdos, né? As pessoas vão perceber esse contexto, eu tenho confiança nisso. E a gente vai redirecionar, com certeza. Sim, isso mesmo, Helenice, concordo. Bom, gente, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Sim, Helenice, por favor. É porque eu levantei e fiquei com vergonha. Ah, mas não fique não. Essas punks, assim, quando eu comecei a estudar, né, sobre periurbano e urbano, sobre as alimentações punk, aquilo ali me espantava numa forma assim, porque quando eu era criança eu comia certas coisas que eram naturalizadas, tipo melão de São Caetano. Quando passava na cerca, eu via aquele melãozinho, era só abrir, comer a casca fora. Aí, quando cresci, que isso aí deve ser venenoso, mas eu não morri até agora. Aí vocês falando sobre as plantinhas que ficavam, as pães que ficavam nos canteiros, um dia eu passei e descobri que xanana era comestível. Ia passando belíssimo, eu digo, rapaz, eu vou comer um negócio desse, que xanana é comestível. Aí comi, levei um bocado para umas coleguinhas, e eu disse, amiguinha, vamos comer, que ela é gostosa, que eu já tinha comido. Aí era vocês falando, e pode ter veneno, e pode ter um não sei o quê, eu digo, meu Deus, eu ainda não morri, então tá tudo ok. E sobre as conservações de alimento, na minha infância, minha avó não tinha geladeira. Então, minha avó matava um porco, assava aquele porco, guardava na banha, e a gente comia isso por um mês. Aí, hoje em dia, é moda, é internet postando que isso é... Eu digo, gente, mas isso minha avó fazia. Eu ainda tenho o hábito de pegar o toicinho para tirar a gordura para comer a gordura do olho, né? Aí muita gente diz, isso vai infartar com tanta gordura. Eu disse, gente, mas eu nunca infartei. E cuscuz, minha avó fazia o moer, ela colocava o milho de molho numa noite anterior e fazia o moer, aquele milho todinho para fazer o cuscuz, o leite escorrendo nas pernas, depois ela pegava o xerém, do xerém fazia uma farinha, para ir para o porco já tinha feito, 300 peneiradas para ir. Então, quer dizer, tudo isso que para mim era normal quando eu era adolescente, criança e adolescente, e quando eu cresci, para mim não era normal. Sim, eu fui criado num contexto parecido, Helenice. Na casa da minha avó são 5 filhos, né, que é a minha mãe e 4 tios, e cada um desses filhos tinha no mínimo 4 filhos. Então a família era muito grande, e a minha avó matava um porco a cada 15 dias. E aí o processo era bem parecido. A gente tinha um fogão a lenha, ela deixava o pernil pendurado para ele defumar ali no fogão a lenha, fazia a carne de lata. Lembranças boas. Obrigado por lembrar isso aqui para mim também. E eu concordo com o que você falou e com o que o professor Celso falou, né? A gente deixou alguns hábitos, a gente deixou. Vou dar um outro exemplo: a gente tem dificuldade dos estudantes da gastronomia de fazer com que eles frequentem a horta quando eles chegam na escola para fazer o curso.
A gente tem uma disciplina lá que se chama Sistemas Alimentares Sustentáveis, e aí a gente trata a respeito desse contexto e os envolve com a horta durante todo o curso. Então, quando a gente propõe uma pesquisa, uma produção culinária, perto de terminar o curso, eles já falam, deixa eu ir lá na horta para ver que erva que a gente tem disponível, como que a gente pode incrementar essa preparação, porque a gente também se afastou da natureza, né? A gente perdeu o hábito de ir ao quintal e ver o que é que está na época, o que está disponível. Um monte de mudança aconteceu de forma atropelada, sem muita reflexão, né? Então, eu acho que a proposta é a gente refletir qual o caminho que a gente seguiu até aqui e tentar melhorar, buscar um melhor caminho. Acho que é isso. Professor, só uma última contribuição aqui, que a Eline estava falando, e eu acabei de me lembrar como que o mercado é, né? No caso da taioba, dos inhames, eles vendem extremamente caro no mercado, né? E é uma alimentação que é, digamos assim, dos pobres praticamente, né? E tudo isso acaba que dificulta o acesso deles. Porque hoje a pessoa vê tudo lá na internet, né? Tal fruta que a gente costumava achar no mato é extremamente caro no mercado. Aí eles, eu nunca vou poder comer essa fruta, né? Mas não é bem assim, é um alimento que é nosso, que eu não sei se posso usar esse termo, né? Estão gourmetizando para vender mais caro, né? Com o movimento punk, eles se apropriam disso, né? Para ganhar dinheiro. É a nossa oportunidade também de levar esse valor para as minorias, né? Concordo, Alice. Eu acho que nós vamos ter que redirecionar, reorganizar, né, tudo que aconteceu e que está acontecendo. Infelizmente, as coisas se deturpam, as coisas se perdem, só que não aleatoriamente. Como colocou muito bem o professor Celso, tem muito interesse por trás disso. Então, é preciso que a gente fique atento. Isso mesmo, Leandro, levar isso para dentro da sala de aula, né, tentando atualizar os currículos, inserindo esse contexto, né, não tem como a gente trabalhar culinária, gastronomia de forma isolada, isso está conectado. Então, acho que isso é fundamental também, concordo com você. Sim, Daniel. Opa, boa tarde a todos e todas. O professor deu fome na sua aula. Tantos pratos aí, enfim. Mas parabéns, né, pela aula, foi bastante informações, né? E só compartilhando um pouco, né, o nosso trabalho aqui no Amazonas, tanto a Universidade Federal, né, quanto o Instituto Nacional de Pesquisas, a gente já vem trabalhando um tempo, né, com hortaliças tradicionais, né, coletando, né, resgatando variedades, multiplicando essas variedades e também reintroduzindo, né, porque algumas comunidades do interior já perderam, né, e a gente acaba também contribuindo com essa reintrodução. E aí a gente tenta trabalhar nessas linhas, né, eu acho que mais, eu particularmente não trabalho com punk de modo geral, que para mim é um conceito mais amplo, né, eu venho com essa... Nós, né, aqui um grupo que eu participo, do núcleo de pesquisa, a gente vem trabalhando com hortaliças realmente tradicionais, aquelas que as comunidades já têm algum conhecimento, né, e aos poucos vão se perdendo, sem dúvida, por influência, né, do mercado, como foi já tratado aqui, e muitas vezes a própria assistência técnica governamental acaba introduzindo essas cultivares comerciais, né, e o senhor colocou muito bem em relação porque algumas comunidades acabam já desconhecendo, né, essas variedades tradicionais. E, com isso, uma forma de a gente também contribuir é levar essas variedades tradicionais, levando a semente, a muda, e também tendo um espaço, né, de como utilizar. Porque também não adianta a gente ensinar, levar o propágulo, levar a informação, né, de como se cultiva, se as pessoas depois não vão saber utilizar, né, não vão saber qual é o ponto de colheita e como fazer,
né? E uma coisa também, elas também têm que gostar, não é a gente chegar lá com uma espécie, olha, isso é bom para vocês, mas na hora H as pessoas não vão gostar, né? A gente tem que também respeitar o gosto, né, das pessoas. Então, isso é importante. Mas eu acho que também passa pelo preparo essa conquista, né, do paladar, né? Porque às vezes a pessoa, né, quantas vezes as pessoas pegam uma hortaliça, cozinham bastante, fica aquela coisa marrom, pouco atrativa, e o sabor, né? Enfim, né? Então realmente tem que também ensinar, né, ou compartilhar esses saberes, porque muitas vezes eles também têm receitas próprias, né, de como é essa utilização, né, para que realmente as hortaliças sejam efetivamente reintroduzidas ou, né, incorporadas aos seus hábitos alimentares. Era isso, professor. Obrigado. Ô, Daniel, eu que agradeço, concordo com você também. E eu acho que a gente precisa também ter a noção, assim, o contexto é enorme, né? Eu me considero completamente ignorante, né, em relação a uma horta. A horta hoje que a gente tem no laboratório de gastronomia, ela me proporciona tanto aprendizado que nunca passou pela minha cabeça, né? Então, o que a gente está tratando aqui é um contexto enorme. E eu acredito que a gente está um pouco mais avançado do que esse modelo dominante, porque nós não estamos falando aqui de uma horta de sistema produtivo convencional, um canteiro de alface, de rúcula, com uso de... acho que é veneno, né? O uso de veneno. Não é disso que a gente está tratando, né? A gente está tratando de base agroecológica, a gente está tratando de melhor aproveitamento, o aproveitamento integral de alimentos, a gente está tratando de menor desperdício, a gente está tratando de maior variedade, de aumento de biodiversidade. Eu acho isso incrível. Então, o rumo, o caminho, eu acredito que é esse. E, às vezes, eu confesso que durante esse trabalho que a professora Michele, Walter e Deusimar, a gente fez um pouco mais junto, né? Claro que a equipe toda, mas a gente teve mais junto, a gente ficava aflito, né? E não conseguia abarcar todo esse contexto. Por isso que a gente está chamando de diretrizes. Porque a riqueza de possibilidades que uma horta apresenta é incrível. E a gente não conseguiria, no material que foi elaborado em 3 meses, né, colocar isso tudo dentro do caldeirão, vou levar para a minha área. Então, eu fico feliz, né, da gente ter esse direcionamento, da gente ter pensado em diretrizes que vocês vão colocar em prática. E a nossa função foi só de talvez despertar, trazer algo, né, que às vezes muita gente não para pensar, apresentar um caminho que pode ser uma possibilidade interessante e que pode fazer diferença no projeto de cada um de vocês. Essa, eu acho que é muito ambicioso, mas essa foi a nossa intenção. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, gente. Mais alguma questão aí? Alguém quer fazer comentário, fazer questão? Já estamos às 18h08, tá bom, né? 2 horas, tá bom, né, Francisco? Mas queria só reforçar, depois não sei se Celso quer fazer uma fala também, né? A ideia é um pouco essa. A equipe da UFRN, das professoras, dos professores, estão desenvolvendo exatamente diretrizes, né? E essas diretrizes, a nossa esperança, o nosso desejo, e temos dialogado isso com as coordenações estaduais, o Flávio está aqui, que é coordenador do Rio Grande do Norte nesse projeto, é que elas, de fato, vão ser adaptadas a cada realidade, a cada contexto, muitas vezes no mesmo local, né? Você tem uma horta que está numa área periurbana, e você tem uma horta que está numa área urbana, as diretrizes, elas são diretrizes exatamente por isso, porque a aplicabilidade delas, né, não significa uma simples reprodução forçada, significa uma adaptabilidade ao contexto local, né? E isso, obviamente, que as equipes estaduais são equipes
muito capazes para isso, né? Interdisciplinares, tá? Exatamente. Agora, o que não pode ter no projeto? A gente não pode deixar de trabalhar essa dimensão no projeto, a dimensão do aproveitamento, né? Do preparo e aproveitamento dos alimentos. Essa é uma dimensão que tem que estar presente nas formações, no assessoramento sistemático que a gente vai fazer nesses projetos aí de hortas. E esse material desenvolvido, né, pela equipe, ele vai tentar, né, mas a gente tem certeza que vai ajudar bastante nisso, tá certo? Então, nesse sentido, Tarcísio, muito obrigado, nós somos muito gratos de partilhar contigo e de você estar partilhando conosco essa caminhada. Eu vou parar. Celso, por favor. Eu só queria acrescentar, Roberto, que esse material produzido pelos professores, os pesquisadores aqui da UFRN, né, são diretrizes, e as equipes estaduais, quando for fazer a contratação, né, da instituição que for dar os cursos de formação, já tem que negociar com eles que esse material deve ser usado nessas oficinas de formação, né? Então, quem vai fazer com que esse material sistematizado pela equipe de pesquisadores daqui chegue até a horta é a equipe estadual, né, em diálogo com a instituição de formação que for, né, contratada no momento das oficinas de formação, né? Então, isso tem que ficar bem claro, porque a gente está num projeto que é uma escala nacional, né? Não dá para pensar as especificidades de cada lugar, por isso que tudo está sendo pensado a partir de princípios e diretrizes, e as equipes estaduais é que precisa ver o que cabe e o que não cabe para a realidade que eles estão atuando. E eles vão ter que dialogar, né, então, com as instituições de assistência técnica e a instituição de formação, para a formação que for contratada para cada um dos estados, né? Então, acho que isso é bastante importante da gente deixar bem claro, né? Mas era isso, e parabéns, Tarcísio, pelo toda a sua exposição, todo o seu trabalho dentro da equipe. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, me sinto muito feliz de fazer parte desse processo e queria deixar só uma mensagem final a respeito de horta especificamente, com a experiência que eu tenho lá na escola. Às vezes eu choro muito as pitangas, é um ditado comum lá em Goiás, para Flávio, que é o coordenador estadual aqui do RN, que é um nosso super parceiro lá, e trabalha essa parte técnica, e aí eu fico chorando para Flávia, assim, porque não mandou isso, porque não mandou aquilo, porque tá assim, porque tá assado. E aí Flávio me fala assim, professor, você está lembrado que isso aqui era uma metralha em 2022, que não tinha nada aqui, né? Então é aquela questão, às vezes, do copo pela metade. Às vezes a gente enxerga só que ele está vazio. Acho que é importante, às vezes, também a gente enxergar que ele está cheio. Né, eu espero que vocês possam praticar esse exercício de vocês também durante a implantação e manutenção dessas hortas que vocês vão implantar. Né? É um trabalho duro, árduo, mas que dá certo. Eu sinto isso na pele, eu me sinto muito feliz assim de perceber a riqueza de coisas que acontecem, né? O quanto aprendizado gera, o quanto boas relações, o quanto mudanças no nosso entorno acontece. Então, não se deixem abater, né? Continuem motivados. Eu acho que é uma oportunidade incrível da gente contribuir, nem que seja com uma gotinha nesse oceano doido que a gente vive, para que essa mudança realmente aconteça. Eu desejo muito sucesso aqui para todos e todas e me coloco à disposição para a gente trocar ideias, trocar figurinhas. E a palavra é muito obrigado mesmo. Nós